Olá, tudo bem? Vamos começar mais um 15 minutos e pronto, são webinars rápidos que a gente faz aqui para poder tirar algumas dúvidas pontuais, um assunto bem detalhado, bem específico, tá? Hoje a gente vai falar de Simples Nacional, tributação para as atividades de TI. Muitos dos nossos clientes, a gente tem uma carteira de clientes de TI importante, né? A gente gosta muito desse pessoal e chegaram muitas dúvidas, por isso que a gente vai tentar explicar aqui nesses 15 minutos, tá bom? Bem, o que a gente vai falar hoje, né? Principais mudanças do Simples Nacional em 2018, o que aconteceu, né? O que mudou, o que aconteceu nos anexos, né? Os anexos são, cada anexo tem uma tabela de tributação, uma tabela de alíquotas, isso também mudou, isso impactou o TI, tá? As novas formas de cálculo, como que chega na alíquota efetiva, como se faz o fator R, o que é o fator R, né? Como ficaram as atividades de TI agora no Simples, quem é tributado no anexo 3, no anexo 5, como que ficou toda essa história. Tem uma dúvida bem pontual de KNAI de suporte técnico, porque esse KNAI permite tributar de uma forma ou de outra, né? E é muito utilizado aí pelas pessoas da área de TI. Dúvida da tributação no início da atividade, lembrando que o histórico de 12 meses é importante para a alocação na tabela, então isso também gera muita dúvida, muito questionamento. E comparar o Simples Nacional com o lucro presumido nessa nova história de 2018 para ver se ainda é vantagem, tá bom? Bem, vamos lá, né? O que é o Simples Nacional? Um programa do governo, acho que todo mundo conhece, já é muito antigo, né? Ele tenta simplificar um pouco a burocracia, junta vários impostos numa única guia, reduz obrigações tributárias. Ele é muito importante para as empresas pequenas terem um custo menor, para terem uma agilidade maior, tá bom? Contribui com os pequenos negócios e reduz a carga tributária, né? Nem se conta aí, em alguns casos, né, quanto se paga no Simples Nacional no início de uma atividade e em outros enquadramentos tributários, tá? O que mudou em 2018? As mudanças de 2018 vêm de uma lei complementar aprovada em 2016, que teve algumas alterações em 2017, mas o grosso delas vieram para 2018. Tá? A gente tem novos limites de faturamento, então, reivindicação antiga era 3 milhões e 600, foi para 4.800, né? Isso deu um fôlego a mais, um monte de empresas evitava crescer para não sair do simples. Redução das faixas de alíquota, né? Haviam 20 faixas de alíquota e elas eram fixas, então você se enquadrava numa faixa, pagava X valor de alíquota, né? Subia de faixa, pagava 2, 3% a mais aí de impostos, tá bom? Agora não, reduziu para 6, a gente vai dar uma olhadinha mais para frente, mais progressiva, né? Você aumenta o faturamento e progressivamente vai aumentando impostos, tá? Mudança nos anexos, aqui a gente vai tocar bastante nesse assunto, porque impacta diretamente a área de TI, a área de tecnologia da informação, e outros temas que mudaram foram facilidade para exportar, simplificação das obrigações na aduana, em licitações também algum favorecimento, e outros como o salão de cabeleireiro parceiro, novas atividades, enfim, tá? Algumas outras coisas que a gente não vai tocar aqui, porque esse webinar é específico para TI, tá bom? Bem, o que aconteceu aqui em termos do anexo? Acho que aqui a gente vai focar um pouquinho, só para explicar detalhadamente, né? Nós, em 2017, tínhamos 6 anexos, do 1 ao 6, né? Sendo que um é para o comércio, o 2 era para a indústria, e haviam 4, né? Do 3 ao 6 para serviços, tá? Essa lógica aqui que se alterou, né? O que o governo fez? Ele extinguiu um, tá? E criou o que a gente chama aqui de um anexo variável, né? Então, o que aconteceu? Quem era do anexo 3, a gente pode olhar aqui, ele continua sendo do anexo 3. Isso não mudou, tá? Então, isso é um conforto aí para quem já era tributado em 2017 pelo anexo 3. Quem era do anexo 5, né? Então, as atividades de desenvolvimento de programas, de licenciamento de software, passaram a ser do anexo 3, influenciados por um fator R. O que é o fator R? É a participação da folha de pagamento na sua receita bruta. Tá? Então, o que diz? Poxa, quem era do anexo 5 vai para o anexo 3, só que só fica nele, só é tributado pelo anexo 3 se tiver uma folha de pagamento maior do que 28%, né, da sua receita bruta. Tá bom? Então, isso aqui é o que mudou
para quem faz programação, para quem faz licenciamento de software. E algumas atividades do anexo 6, então web designer, consultoria em TI, passaram a ser do anexo 5, mas também influenciados pelo fator R na mesma proporção. Né? Então, o fator R, 28% de folha de pagamento, acima de 28% de folha de pagamento sobre a receita bruta, você tributa no anexo 3, que é mais vantajoso. Tá? Então, esses dois aqui, anexo 3, fator R, e anexo 5, fator R, na verdade, eles têm a mesma influência da folha de pagamento. Importante dizer que o Prolabore, que se paga para os sócios, considera como folha de pagamento para fins de cálculo do fator R. Tá? Então, se você não tem funcionários, mas você paga um Prolabore, é importante fazer esse cálculo e verificar se faz sentido ou se você tem esse benefício. Tá bom? Bem, tabelas de alíquotas, né? Como eu comentei com vocês, essa apresentação eu acho que está cortada aqui por causa do vídeo, mas eu vou mandar para vocês, tá bom? Como eu comentei, das 20 faixas, né? Uma longa lista de faixas, sobraram 6 faixas. Só que a forma de cálculo mudou também. E ela é totalmente progressiva, assim como é o pagamento do imposto de renda da pessoa física. Né? Então, quem conhece um pouco desse cálculo, sabe que você calcula a alíquota e deduz a parcela deduzida. Vai ser um pouquinho semelhante aqui no Simples Nacional, com algumas diferenças, tá bom? Bem, quem está no anexo 3 paga a partir de 6%, uma vantagem considerável. Quem está no anexo 5 paga 15,5%. Ele não é uma vantagem tão grande, mas ele é melhor do que o lucro presumido ainda, que paga 16,33% na soma de todos os impostos, considerando o ISS a 5%. Bem, como que se faz a conta aqui da alíquota efetiva? Então, a gente pega a receita bruta dos últimos 12 meses, faz vezes a alíquota da tabela, onde você se encaixa, tá? Tira a parcela a deduzir e depois divide esse resultado pela receita bruta dos 12 meses. Então, com isso, você vai chegar na alíquota efetiva. A gente tem um exemplo numérico aqui de um faturamento de 240 mil. Então, imagine que a pessoa, né, que a empresa faturou 20 mil reais por mês por 12 meses. Então, ela vai construir um histórico de 240 mil reais. Tá? 240 mil reais vai estar aqui nessa segunda faixa. A gente vai fazer aqui esse exemplo com o anexo 5. Então, a alíquota é de 18%. Tá? Então, 240 mil vezes 18%, menos a parcela de deduzir de 4.500. Então, a gente vai chegar na conta aqui, matemática, a 38.700. Tá? Pega este valor de 38.700 e divide novamente ali pela receita bruta, 240 mil. E a gente vai chegar numa alíquota efetiva de 16,125. Tá? Vocês vão perceber que 16,125 ele nem é os 15,5% e nem os 18%. Então ele fica aqui entre um e outro. Se não fosse 240 mil, fosse 250, 260, essa alíquota efetiva seria maior. Então vocês percebem que isso vai progressivamente atingindo as faixas superiores. Tá? Então deixou aquela forma de calcular onde de um mês para o outro, você faturou R$1.000 a mais, R$2.000 a mais, pula de faixa, né? Pularia aqui de 15 para 18, aumentaria 3% naquele exemplo do ano anterior. Não, agora é progressivo. Faturou R$100 a mais, R$200 a mais, a alíquota mudou. Nunca vai ser a mesma alíquota se você aumentar o faturamento. Tá bom? Calculando aqui a DAS a 16,125 vai dar R$3.000. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí um pouco melhor a forma de cálculo. Bem, o que a gente tem aqui, né? O que é esse fator R? Eu já falei um pouquinho do fator R, que é 28% acima, né? A relação folha-receita bruta acima de 28%, eu tributo no anexo 3. Lembrando que o anexo 3 é vantajoso, bem mais do que o anexo 5. Tá? Mas muita gente me perguntou, olha, Leandro, e se eu passar a emitir meu Prolabore acima de 28% da minha receita bruta, eu vou ter essa vantagem? Não, agora não. Por quê? Porque você não construiu esse histórico. Então, na hora de fazer o fator R, você pega os 12 meses de histórico do faturamento, tá? E da folha de pagamento. Então, se você inicia agora, então, com certeza, isso vai impactar, isso vai influenciar na conta.
tá? Só que você não vai ter esse efeito dos 28% e de forma imediata, como muitos me perguntaram. Falaram, olha, basta eu mudar? Não, tem que mudar e tem que observar todo o seu histórico. Se você nunca teve folha de pagamento, por exemplo, neste primeiro mês você não vai conseguir, né, pagando 28% da sua receita como folha, atingir esse benefício, tá bom? Então essa aqui já é uma dúvida super importante aí para a gente tirar. Bem, como que ficaram as atividades de TI? Tá? Então aqui a gente tem uma tabelinha bem resumida, tá? Com as atividades, os KNAIs, o código de serviço, né? O antigo anexo e o novo anexo. Tá? Quem era do anexo 3, então a gente vai perceber que essas 4 primeiras atividades aqui eram do anexo 3, elas continuam no anexo 3. Então, reparação e manutenção de computadores, periféricos, suporte técnico, a gente vai explicar suporte técnico, porque já no ano passado, ou era 3 ou era 6, né? O que mudou para esse ano? Ou é 3 ou é 5, tá? O anexo dele. Mas a gente vai explicar por que tem essa separação. Operações de página na internet, quer dizer, enfim, tudo que era 3 continua no 3. Tudo que era 5 virou 3, com influência do fator R, influência da folha de pagamento, e tudo que era 6 virou anexo 5, com a influência do fator R. Tá bom? Vamos passar um pouquinho para frente aqui. Vamos lá. Suporte técnico, aquilo que eu comentei com vocês. Poxa, muita gente, muitos empresários no ramo de TI têm esse KNAI de suporte técnico e podem ter a tributação ou no 3 ou no 5. Qual que é a diferença? Tá? São as atividades que são desempenhadas, porque o suporte técnico ele contempla uma série de atividades, algumas de cunho técnico, outras de cunho não técnico, não intelectual. Tá? Essas de cunho não intelectual, elas estão no anexo 3. Quais são essas atividades? Apoio na configuração de equipamentos de informática, então, né, colocar uma impressora, configurar uma impressora, configurar um periférico. Apoio a clientes na configuração desses equipamentos, instalação de programas de prateleira, instalação de um Office, instalação de um antivírus, a instalação de um cliente de e-mail, né? Então tudo isso é uma atividade não técnica. E alguma atividade de segurança da informação, como antivírus, rodar alguma criptografia no computador, tá bom? Então isso aí é cunho não técnico. O que é de cunho intelectual, de cunho técnico, de natureza científica? Tá? O helpdesk, manutenção de programas e sistemas, manutenção em TI, recuperação de panes, recuperação de dados. Então, tudo aquilo que tem característica técnica vai para o anexo 5. E esse anexo 5, claro, com o fator R, com a influência da folha de pagamento. O importante aqui é quem era tributado no anexo 3 entender essa característica de cunho não técnico. Por quê? Porque continua no anexo 3. Tá? Aí uma dúvida importante. Poxa, Leandro, se esse KNAI, se a minha nota fiscal de suporte técnico pode ser tributada por um ou por outro, o que eu fazer? O que eu posso fazer para reduzir um pouco o risco de a Receita Federal entender que eu estou pagando menos impostos quando deveria pagar mais? Enfim. Então a gente separou aqui 3 orientações. Primeiro, se você tem só as atividades de cunho não técnico, no seu contrato social tem que especificá-las. Né? Em vez de colocar lá suporte técnico, coloca lá, olha, minha atividade econômica é apoio na configuração de equipamentos. Tá? Então isso ajuda muito. Tá? Agora, se você presta tanto suporte na configuração de equipamentos como o helpdesk, poxa, daí já não faz sentido fazer essa mudança no contrato. Segundo ponto, formalizar um contrato de prestação de serviço. Então, o seu contratante precisa estabelecer um contrato formal, algo que diz lá quando te paga, quando você trabalha, o que você faz. No que você faz, coloque de forma bem específica. No exemplo, olha, este contrato é de prestação de serviços na configuração de equipamentos de informática. Tá? Por quê? Isso vai garantir que no seu contrato formalizado tenha atividade específica. Tá? Outro ponto é a nota fiscal de serviço. Então, a gente encontra muitas notas fiscais que tem a descrição do serviço. Olha, serviços prestados no período X, serviços prestados referente ao mês tal. Tá? Ao invés de colocar de forma genérica, você pode colocar de forma completa. Então, você pode colocar, olha, referente a serviços prestados de apoio na configuração de equipamentos de informática, né, atividades lá no anexo 3, referente ao mês X,
referente ao período de tanto a tanto, tá? Colocando isso na nota, tendo isso no contrato, vai ficar bem claro que o que você faz é determinada atividade e não todas elas, ou não atividades que estão no anexo 5, tá bom? Então, espero aí que tenha sido boas dicas, bons toques para vocês seguirem. Bem, vamos falar sobre cálculo de imposto no início da atividade. Se você tem menos de 12 meses, está começando agora, é importante saber isso, porque você não tem 12 meses, nem de faturamento, nem de folha de pagamento para poder fazer o fator R. Então, como que a Receita entende? Como que é esse cálculo? Como que você é alocado lá naquela tabelinha, né? Só para lembrar, essa tabelinha que mostra a receita bruta dos últimos 12 meses. Poxa, Leandro, comecei agora, como que eu vou comprovar 12 meses, né? Como que é isso? Bem, tem uma regrinha para fazer esse cálculo. No primeiro mês de atividade, então imagine, olha, estamos aqui no mês de janeiro, começou a atividade no dia 1º, no dia 31 eu já tenho um valor de faturamento. Como que eu vou tributar, né, para pagamento no dia 20 de fevereiro? O valor dessa receita deste primeiro mês, ele é multiplicado por 12 e daí você tem uma receita estimada anual e você é tributado por ela, tá? Então, no primeiro mês de atividade, pega-se a receita dessa atividade e faz o cálculo por 12 meses, vezes multiplica por 12. Tá bom. Isso no primeiro mês. Como que é no segundo, terceiro, quarto, quinto mês? A partir do segundo, né, vou dar um exemplo do terceiro mês. Então, estamos no terceiro mês, faturamos X valor. Como que vamos encontrar a receita bruta dos últimos 12 para poder fazer o cálculo? Vamos pegar o faturamento do primeiro mês, o faturamento do segundo mês, tirar uma média simples e multiplicar por 12. Esse vai ser o seu faturamento anualizado, né? E ele vai servir para te alocar na tabela. Isso até o 11º mês, tá? Depois de que você tiver 12 meses, logicamente ele vai se mover ao longo do tempo aí, de acordo com as regras gerais, tá bom? Bem, agora, bem rapidinho, pergunta também que muita gente me faz. Olha, Leandro, eu tributo no anexo 5, ainda é vantagem perante o lucro presumido? Ou estou no anexo 3, quero optar pelo Simples Nacional? Bem, fizemos uma tabela aqui, importante que é uma tabela, uma simplificação. Para cada faturamento vai ter, né, uma alíquota diferente, a gente já viu isso lá atrás, então é importante procurar o contador. Clientes da Capital Social, fiquem à vontade para ligar, para marcar aqui uma agenda e a gente conversar sobre esse assunto, tá? Mas eu fiz aqui para simplificar um cálculo a partir de 180 mil anual, né, a receita bruta dos últimos 12 meses, que fica lá na primeira faixa da tabela, tá? Então a gente falou, olha, qual que é o máximo da primeira faixa, só para poder fazer um exemplo legal. 180 mil, isso daí vai dar 15 mil ao mês. Se você faturar até o 15 mil ao mês, esse cálculo aqui está super dentro da sua realidade, tá bom? Bem, se eu estou no anexo 3, vou ser tributado a 6%, né? Então, vou pagar R$ 10.800 de DAS no todo o período, todos os 12 meses. Já no anexo 5, vou pagar R$ 27.900. No lucro presumido, pensando que o ISS é 5%, você vai pagar 29%. Então, aqui, só pensando em tributos no PIS, COFINS, IR, SSL, ISS, que está na DAS, que está no lucro presumido, já é uma vantagem. Tá? Aí a gente falou, não, vamos mostrar aqui também, se eu pagasse um Prolabore, e daí tivesse que pagar o INSS patronal, que você só tem no lucro presumido. No Simples Nacional, você não tem o INSS patronal. O INSS que você paga no Prolabore é um desconto, né, em cima da folha que tem nas 3. Então, a gente não colocou isso porque é igual nas 3. Colocou só aquilo que não tem no Simples e que tem no lucro presumido. Quando a gente faz a somatória, a gente vai perceber que tem uma alíquota no anexo 3 efetiva de 6%, uma alíquota efetiva de 15,5% no anexo 5%, e uma alíquota efetiva no lucro presumido, considerando esse valor de Prolabore, que vai dar R$ 3.000 ao mês, de 21,69%. Tá? Nessa comparação aqui, tanto de uma forma como de outra, o Simples Nacional é uma melhor opção, pensando aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, que se paga 5% de ISS. Tá? O ISS é um imposto municipal, então pode ter alguma variação para o seu município. Importante ficar atento a isso para ver se tem alguma oportunidade, alguma forma de reduzir. Sobre o Prolabore, poxa, super indicamos, é uma coisa importante, a legislação prevê, a Receita Federal tem um entendimento que é obrigatório, né, para o administrador da empresa. A gente escreveu um artigo que fala sobre isso,
que daí eu recomendo que vocês leiam, né? Então, quem for no nosso blog, né? Então, capitalsocial.cnt/prolabore separado aqui pelo IF, vai encontrar um texto super interessante que a gente fez sobre prolabore e sobre essa obrigação do empresário. Tá bom? Bem, acho que eu consegui cumprir aí os 15 minutos, 15 minutos e pronto. Tentei falar um pouco rápido, enfim, acho que fui completo, mas se eu não fui, se ficou dúvida, se você tem alguma sugestão, manda um e-mail para a nossa equipe, que com certeza você vai ser atendido, né? E acesse o nosso site, acompanhe o nosso blog, tem informações super importantes lá para quem é empresário de TI também. Gostamos muito aí da área de TI, enfim, vamos que vamos no Pique Network, tá bom? Um abraço.